Bem-vindos a bordo. Meu nome é Flávio Ramires. Estou presidente da Cooperativa Trabalhadores do Mar, que convidou o skipper Marco Ferrari para apresentar um projeto chamado Poita Caiçara. Esse projeto é produto aí das viagens do Marco, né? Uma ideia do Caribe que visa agregar aí segurança aos navegadores e renda aos pescadores, às populações tradicionais. Para esse encontro, nós convidamos algumas representantes aí dessas comunidades, das populações tradicionais, dos pescadores, o senhor Vilmar, de Jurujuba, Niterói, Rio de Janeiro, o senhor Silvani, que é presidente de uma associação de pescadores de Florianópolis, Santa Catarina, que está migrando aí para uma cooperativa porque conseguiram, alcançaram aí recursos para a construção de um entreposto, né, para benefício aí do pescado e comercialização. Além deles, convidamos também Mário Bandeira, que é da empresa Pro Marinas, é um empresário, é membro do Fórum Náutico Paulista, como eu, e o Marco Ferrari também, né, membro do Fórum Náutico Paulista, e ainda o conselheiro jurídico da Cooperativa Trabalhadores do Mar, o mergulhador e instrutor Luiz Nascimento. Então segue aí a apresentação com toda a ideia do Marco, né, a proposta dele, baseada numa larga experiência, as interações aí, né, agregando a troca de experiências das populações tradicionais, os comentários técnicos do Mário e as observações do Luiz. Enfim, bem-vindos a bordo. Espero que todos tenham proveito dessas falas, dessas ideias aqui apresentadas e fiquem à vontade para contribuir, compartilhar essas ideias e somar para a gente realizar esse projeto e poder agregar aí segurança à náutica, né, segurança aos navegadores e recursos para essas populações tradicionais. Vamos lá. Turismo náutico, rapidinho, né? Entendendo que agora está sendo formada uma Associação Brasileira das Secretarias Municipais de Turismo, embarcado, né? Então, turismo náutico, né? E é interessante a gente ter esse documento que eu apresento aqui é de um levantamento feito pela Embratur, num grupo que a gente participou. Então, os princípios, né, que as embarcações estão aí, são motivadas para a prática turística, né? Nossas embarcações de esporte e recreio. E uma das grandes dificuldades que nós temos é a quantidade de embarcações navegando. Então, nós já vamos entrar nesses dados aí, né? Mas as embarcações de esporte e recreio, fundamentalmente, é usado para turismo. O Brasil, nós sabemos que tem essa costa enorme, né? De 7.491 quilômetros. Se você pegar e fazer as baías, dá 9.200 baías, né? Fora as áreas internas navegáveis, né? E o clima nosso muito favorável, tirando de hoje, né? Mas eu já tive o prazer de navegar de Porto Alegre até Manaus, né? Então, naveguei toda essa costa brasileira. Então, a gente tem assim, uma vivência e vê que é uma grande possibilidade. As embarcações... Essa apresentação, depois eu deixo em PDF aí no grupo, aí ele distribuiu para quem está participando. As embarcações de esporte e recreio no Brasil hoje, né? Elas... Esse aqui é um dado da DPC. Então, hoje nós temos aí aproximadamente 700 mil embarcações de esporte e recreio, né? No mundo, 33 milhões de embarcações de esporte e recreio. Isso é um dado da indústria de construções de embarcações, sendo que no Brasil nós temos de cada 1.000 pessoas, 3 pessoas têm barco. E a maioria são lanchas de 26 pés de pequenas autonomia. E aí nós temos aqui esse mapa aqui que está no site da DPC, como é que está distribuído essas embarcações na costa brasileira, embarcações de esporte e recreio, né? Então, esse dado aqui é 2024. Então, está aí, depois eu vou passar para vocês, quem tem curiosidade, quantas pessoas no estado que tem barco, né, por 1.000. Então, aqui em Mato Grosso do Sul, ó, 5 para 1, tem muita embarcação. Mato Grosso, 8 para 1.000, né? Cada 1.000 pessoas, 8 tem embarcação. E aí vamos aqui, ó, Rio de Janeiro, 3, 4 pessoas para cada 1.000. São Paulo, 4 pessoas para cada 1.000. Paraná, e assim vai. São os dados, mas hoje nós temos em torno de 700 mil embarcações registradas na DPC. É isso que nós temos aí acontecendo.
Então, isso dá uma dimensão do tamanho da quantidade de embarcações. Dessas embarcações, se estima que 10% dessas embarcações navegam. Se estima que desses 10%, virando 100, 10% sejam veleiros. Levando esses veleiros a 10%, se entende que só 10% navegam, estão guardados em algum canto. Então, nós temos uma quantidade de 0,01, né, por cento da população brasileira que embarca, sendo que na Europa é o segundo maior desejo. O primeiro desejo deles é a casa, o segundo desejo é um barco. Né, em regiões litorânicas americanas, praticamente é sempre até o primeiro desejo. E o problema é que esses barcos não estão tendo muito para onde ir. Então, a gente encontra nichos todos concentrados. Aqui tem o número de habilitações no Brasil, né? Essa aqui é um dado de 2024, então nós temos aí em torno de 1.300.000 habilitados navegando pelo Brasil. Aqui é dividido, depois, com curiosidade, olha os distritos navais, né? Aí tem o que é veleiro amador, motonáutico, arraiz, mestre amador, capitão amador, tudo por distritos navais. Esse é um dado já fechado, 2024. 2025 está abrindo. Aqui vocês terão noção de quantas pessoas estão habilitadas nas suas regiões, sendo que no total geral aí dá 1.300.000 de habilitações no Brasil de amadores. Então nós vemos lá 700.000 embarcações e 1.300.000 pessoas habilitadas. A conta não está fechando, né? Isso é o mercado que está aberto para vendas de embarcação. Então, nosso litoral brasileiro tem essa distribuição que vai lá do Amapá até o Rio Grande do Sul, sendo que as áreas estritamente turística, náutica, principalmente para vela, né, se entende de Santa Catarina até o sul de Salvador. Tem vários atrativos turísticos, sendo que outras regiões têm. Eu naveguei em Lagoa dos Patos, né, Rio Grande, naveguei em Garopaba, já tivemos em outras regiões aí, mas a de Florianópolis, ao sul de Salvador, a gente considera um grande parque aquático. Né? Inclusive, em questões de embarque, atividades de pesca, hoje nós temos, só na região aqui de São Paulo, Santos, a Canadé, nós temos mais espécies de peixe que o Pantanal. Né? E o estado de São Paulo tem mais espécies de aves do que o Mato Grosso do Sul todo. Né? Então, os atrativos são muito grandes. Aí, as colônias de pesca, esse é um dado de 2011, né? Então, aqui nós temos as classificações de número de pescadores, né? E pescadoras no Brasil. Aí, desculpa, foi uma chamada aqui. Então, nós temos aqui uma estatística de 2011 do IBGE, o número de pescadores no Brasil. Então, nós temos em torno de 19.000 pescadores com 19 colônias. Então, e aqui está a distribuição entre mulheres e homens e por estado. Né? Então, não vou entrar muito em detalhe estatístico, mas está muito bem distribuído, sendo que nós temos uma representação de 508 mil mulheres navegando e 528 homens pescadores, quer dizer, está 50% aí. E essas pessoas estão, de alguma forma, perdendo as suas rendas, né? Por vários motivos que alguns já foram conversados aqui na antessala. E aí nós vamos entrar um pouquinho nas poitas, né? As poitas hoje no Brasil estão sendo... nós temos uma legislação muito clara na Marinha e no uso do solo, no uso da gestão costeira, né? Pelo sistema federal, IBAMA e ICMBio, que nos diz que a poita ela é do barco, ela não é da pessoa. Isso está bem claro. E hoje nós temos pessoas colocando poitas em praias, em lugares, conseguindo até registro, sendo que a embarcação não fica naquele local, não é o que a gente chama de poita, é uma poita permanente de ancoragem de uma embarcação, porque a poita nunca é vinculada ao proprietário, e sim ao barco. Então, nós temos problemas na Ilha Bela, Baía da Ribeira, ali na região de Ubatuba, muito problema. Na Ilha Grande, as pessoas implantando poitas. Nós temos a Praia da Tapera, que hoje você não consegue ancorar de tantas poitas particulares que não tem barco em cima.
e essas poitas estão irregular, porque a poita está muito descrita na legislação que ela é vinculada à embarcação, nunca a uma pessoa. Então, o seu barco está lá, o meu barco é o Veleiro Oceanos, eu tinha uma poita na Ilha Bela, quando ele foi embora, eu perdi o direito da poita. Ah, mas a poita está lá. Aí a gente doa para um pescador, né? Doei lá para um guardador de poita, e ele ficou lá com a poita e sei lá o que aconteceu. Eventualmente, a Marinha agora está recadastrando até fim de dezembro as poitas. Aquelas que não tiver, lá na Ilha Bela, principalmente, passa lá com as embarcações e joga no meio do canal as poitas que estão irregulares. Né? Ou se a embarcação que está naquela poita não está, não bate, você tem que fazer uma reatualização a cada 2 anos. E hoje até estrangeiros, né? Eu parei na Praia da Júlia, ali na Ilha Bela, na Ilha Grande, um argentino veio cobrar de mim a poita e o uso da água, né? Nós temos lá pessoas que têm a mangueira direto, que doa a água, deixa pegar água à vontade, não que não tenha que pagar, não tem problema nenhum. O problema é um argentino ele vir, montar 4, 5 poitas, fazer uma bica d'água e tomar posse daquele território que, na verdade, tem uma colônia de pesca que ela foi excluída desse processo. Isso daí criou-se uma revolta, falei com a Marinha, fizemos uma documentação, mas a coisa não andou. Marinas e Yacht Clubes estão avançando, né? Então, hoje, nós temos lá na praia ali na Ilha Bela, né? Nós temos um clube, não vou falar o nome do clube, mas ele já colocou poitas em outras áreas que não é dentro da sua área, né? Então, ele já colocou poitas lá. Então, os clubes e as marinas estão expandindo as suas áreas e tirando cada vez mais as condições de nós podermos utilizar. Eu tenho 2 conceitos aqui, de poita fixa e poita de uso temporário. Essas que nós vamos conversar hoje mesmo é sobre as temporárias, mas nós estamos tendo essa problemática nas poitas permanentes. Então, você vai lá na Baía da Ribeira, nós temos um monte de gente com barco lá, colegas que tem poita regulamentada em cima do teu barco. Está tudo certinho, né? Está tudo legal. Mas tem marina já colocando poita nesse lugar e vendendo para o seu sócio. Isso é irregular, isso não está dentro da legislação. Né? Poitas sem revisão, né? Ou responsáveis, tem pessoas que estão colocando poitas lá em áreas, não fazem revisão, os navegadores menos informados acabam pegando, acontece muito isso na Baía da Guanabara, encontra lá uma poita, uma pessoa que está passando por lá, prende a poita lá, dá uma tempestade, quebra, porque ele acredita que aquela poita esteja segura, muitas vezes até alguém cobra uma diária e ela está irregular, aquela poita, em termos estruturais. Embarcações abandonadas em poitas, isso é muito comum em Paraty, nós encontramos embarcações com 2, 3 anos, 4 anos na mesma poita, elas ficam acabando sendo abandonadas nessa área, né? E isso é um problema sério e afeta, inclusive, algumas colônias de pescas. E por trás desse cenário, nós temos a queda de renda, né? Por baixa de estoque de pesqueiro para os pescadores, né? Então, eu convivi com pescadores de camarão, pescadores de espinhel, pescadores de rede, e a gente sabe o que está acontecendo. E como o Mário já falou aí na antessala aí, os jovens não estão querendo assumir essa função. E hoje existe um grande movimento no Ministério do Turismo, né, na Embratur, sobre o turismo embarcado. Né? Então, hoje as comunidades da Caiçara estão sem participação ou perda diária devido a essas problemáticas, muito resumidamente, que eu estou citando. Inclusive, essa fotinho que tem aí do lado, no texto aí, é a Praia da Júlia, lá na Ilha Grande. Então, ela é uma das praias que hoje tem muita poita que você não consegue nem ancorar. E os barcos não estão lá, são de pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de São Paulo, né, que colocam as poitas lá e falam, toma conta para mim, no verão eu uso. Isso não está dentro da legislação. Bem, as embarcações estão hoje classificadas em classes médias e classe média alta, né? Então, hoje nós temos um pessoal navegando bem melhor do que quando a gente navegava de 80 a 90, né? Nós navegávamos, eram poucos barcos navegando pela costa brasileira, e hoje não. Hoje nós temos as feiras de barcos aí vendendo
30, 40 barcos por feira, né? Na marina que eu estou, as vagas já estão vendadas por aqui 2 anos, só para vocês terem uma ideia, né? Tem muito empresário, muito profissional liberal hoje embarcado, né? Possui tempo disponível para viagens longas hoje, então nós já temos mais gente viajando, 3 dias, acabou só o sábado e domingo, já tem mais pessoas navegando, né? E as embarcações estão permanecendo no mesmo porto, em marina, por mais de 6 meses, quer dizer, elas ficam presas lá, porque não se tem opção, muitas vezes, de saída. Então, isso aqui é um cenário que eu estou trazendo muito rápido, por causa do horário, mas que vocês vão... A gente pode bater um papo. Qual é a nossa proposta? Nossa proposta é que quando a gente faça essas poitas temporárias comunitárias, ligado, nós vamos ver as zonas de pescas, que possam oferecer alguns serviços, né? Então, eu imagino eu saindo lá de Bertioga, da marina que eu estou, chegando ali no Perequê, hoje a turma nem para lá com medo de ser assaltado, né? Sendo uma comunidade muito bacana, eu convivi muito tempo, mas é uma realidade que pode acontecer. E lá tem restaurante, então nós poderíamos estar usando restaurante, animação noturna, atividades esportivas, como o colega falou aí, estava falando da pesca, né? Fazer compras locais, atividades de passeios naturais, visitas culturais e alguns roteiros diversificados. Então, existe essa possibilidade, que o turismo náutico contempla essas áreas, e essas áreas nós podemos levar para essas comunidades pesqueiras, com treinamento específico, né, de órgão, como nós temos aqui, nós fizemos contato aqui no Guarujá com o Sebrae. Hoje nós temos algumas indústrias que se propõem a fazer vendas de cabos, boias, a preços não de mercado, mas com um valor acessível, né? Mas tudo isso aqui são os atrativos que nós temos hoje no turismo náutico. É para isso que nas pesquisas dão por que as pessoas vão ao mar. Restaurante, uma animaçãozinha, né? Fazer compra de artesanais, visitas culturais e alguns roteiros. As escolhas dos destinos eles estão como nessa pesquisa, né? Proximidade dessas regiões. Então, hoje nós temos alguns lugares, que nem a Baía da Guanabara, a gente pode sair ali da Urca e fazer tranquilamente ali, ir lá para o outro lado de Niterói, ou mais lá para dentro da Bahia, e ter lugares que possam trazer esses atrativos, né? Lazer, recreativo, histórico. A Baía da Guanabara tem muita história, né? Nós temos um passeio de veleiro que nós fazíamos, que era o roteiro dos fortes. Saímos de Angra, passava pelos fortes da Baía da Guanabara com pessoas contando as histórias desses fortes com visitas físicas, né? Entre as escolhas de destino, possibilidade de locais de descanso, né? Preço acessível, equipamentos gerais, conservação de ambiente, segurança e ancoradores de fundeadores. Isso é que as pessoas buscam na pesquisa do turismo náutico. São esses índices. Então, procuram por cidades que têm atração, lazer, uma qualidade de serviço, possibilidade de descanso, equipamento. Hoje a gente chega em praias aí, mesmo na Ilha Bela, no Sacro Pirá, que não tem nem banheiro. Então, quer dizer, as pessoas querem tomar um banho, querem utilizar um banheiro quando estão fora da embarcação, não tem. E isso daí vai distanciando, né, as pessoas da náutica, principalmente, e dos pontos de turismo. E o que está hoje mais em foco é a segurança, né? As pessoas estão levando para o mar a neura. Eu estou no mar desde 75, eu nunca sofri nenhuma possibilidade de assalto ou alguma menção ao meu lado. Claro que eu já tive em lugares, em Salvador, já tive ali no sul da Bahia, inclusive eu estive na Espanha, em Cádiz, eu parei o barco em Cádiz, cara, tira o barco daqui que o risco de assalto é muito grande aqui, lá na Espanha, né? Então nós temos áreas que ainda tem risco, né? Mas eu nunca presenciei, nunca me envolvi nos fatos. Tivemos casos na Ilha da Cotia de roubos de infláveis para roubar motores de popa, e por trás tinha 2 soldados da Polícia Militar, com a investigação se pegou eles. Se criou uma força-tarefa, onde hoje a gente registra os motores, e a Marinha, na Operação Verão, pede o número dos motores para ver se bate com o da embarcação, para proibir, diminuiu assim quase que 100% os roubos de pequenas embarcações. Mas a gente tem ainda muita preocupação.
né? As pessoas estão levando para o mar, eu durmo em barco, viajo com barco, as pessoas trancam, né? Bem, turismo náutico, continuando, são os que mais gastam com alimentação e compra. Essas pessoas estão dispostas a gastar o dinheiro nos locais que elas estão visitando, né? E isso faz com que gere postos de trabalhos e serviços. Então, eu já trabalhei com embarcação de pesca, de mergulho, fiquei embarcado em barco de mergulho 10 anos, fazendo turismo de mergulho, turismo de pesca na região de Bertioga. A gente vê quantas pessoas estão dispostas a se dispor do dinheiro e quantas pessoas são envolvidas. O Mário deve ter hoje uma relação melhor de quantos, para cada embarcação, quantas pessoas vivem. Porém, tudo isso tem aspectos legais, não tem jeito, senão a coisa descamba. Então, hoje nós temos leis federais duras, muito duras, ambientais, leis estaduais, leis municipais e normas da Marinha, né? Fora IBAMA, que está lá dentro do CMBio, ali dentro das leis federais. E isso não temos como fugir dessa normatização. Poucos sabem, né, que na nossa costa brasileira, né, nós temos até 12 milhas como região território nacional, as 200 milhas são zonas de exploração comercial, hoje está indo um pouco mais além, inclusive, mas as 12 milhas a gente retorna para 5 milhas águas estaduais e 2 milhas, 3 milhas até 10 metros de profundidade áreas municipais, que poderão se fazer uso dessas leis em forma de convênio com as suas entidades correspondentes. Hoje nós temos, inclusive, aqui na represa de Guarapiranga, nós temos a Guarda Municipal, que é autorizada a coletar documentação, reter embarcações por convênio com a Marinha. Então, nós temos leis, e essas leis nós temos que usar a favor das nossas atividades profissionais, né? Por mais que a gente, poxa vida, estão prendendo rede, como eu estava ouvindo aí, as embarcações. Hoje, uma embarcação de um pescador para fazer pesca embarcada, um amador, ele tem uma brecha de lei na época quando nós temos na época que faz a parada da pesca, né? Então, nesse período saem licenças especiais. Mas nada impede que, fora dessa época, de a gente conseguir licenças para operar de fim de semana como embarcação de turismo embarcado para pesca amadora. Claro que essas pessoas têm que ter licença a bordo, o pescador é responsável por isso. Aí tem outras regras muito importantes, número de lotação de pessoas, equipamentos, etc, etc, etc. Né? Tamanho de peixe pescado, espécie pescada, né? Eu estive em Açores, lá cobram taxas, e as taxas são revertidas à própria a inspeção, para que as coisas se conservem os estoques pesqueiros, né? Então, essas leis estão aí, e infelizmente nós temos que, ou felizmente, nós temos que respeitá-las, né? Senão vira uma bagunça isso aqui, como já está, né? Mas essas leis, elas são todas passíveis de se normalizar. O importante é estar organizado o sistema. Dentro do turismo náutico, né, nós temos aspectos a serem observados. Condições físicas, áreas que estão sendo usadas, a qualidade do serviço, né? As nossas regras da Anvisa, das secretarias de saúde, são muito rígidas, são uma das mais rígidas do mundo. Eu tive com ingleses aqui e americanos, falou: Marco, eu nunca vi, aqui é canudinho descartável, tem guardanapo, as pessoas têm luva de plástico, e começam com as observações dessa pessoa. Nós temos qualidade e regras muito importantes. As embarcações, né? Hoje a segurança ela está em cima de tudo, né? Então nós temos um problema sério de segurança. Acessos por terras, né? Eventualmente precisamos fazer resgate de pessoas, ou aérea ou terrestre. Então, nós temos que ter esses acessos, tem que estar sempre pensado, que a gente chama de plano de contingências com planos de emergência. São coisas diferentes que não vem ao caso como distinguir agora, mas nós temos que ter esses planos preparados. Então, eu, por exemplo, eu dou aula de náutica. Se eu tiver um acidente a bordo, que eu já tive um princípio de infarto, uma torção de perna, a gente tem que saber como atuar naquela área que nós temos que trabalhar. E os operadores de turismo têm que estar embutido nisso. Eu acabei de fazer um curso faz 6 meses do Ministério de Turismo embarcado, só que esse curso foi oferecido para quem tinha CIR, a carteira
né, de registro profissional marítimo. Localização e acesso por terra e conforto para os usuários. Então, normalmente, hoje nós sabemos que 50% do turismo no mundo é feito em busca da alimentação. As pessoas vão em algum lugar para comer bem, beber bem, né? E, que nem Pissinguabe, Ubatuba e outras áreas por aí. Macão, desculpa, eu vou te cortar um pouco aí, é que o tempo aqui vai terminar daqui a pouco. O Flávio já compartilhou no chat aqui um novo link para depois que daqui a pouco, 1 minuto, 2, vai cair a sua apresentação, só para você ficar sabendo. O novo link está no chat aí para todo mundo. Aí vai cair a minha, eu também tenho que entrar, né, Mário? Exato. Tá bom. Então, vamos terminando rapidinho essa introdutória, né? Potencialização de cada área, navegabilidade, comunidade tem que estar organizada, recursos humanos capacitados. Isso vai dar uma sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Nós temos certeza desse projeto, desse ponto. E vai criar rentabilidade, né? Vai ter mão de obra especialidade, vai ter vagas para as pessoas, aí vai ter valores agregados, né? E vamos ter com um controle financeiro. Inclusive, dentro de uma proposta no Guarujá, nós já tínhamos o SEBRAE nos oferecendo esse serviço. E aqui vai entrar o projeto em si, né? O projeto da Poita Caiçara de uso temporário, porque tem a Marina Caiçara de poitas permanentes, que é uma coisa, e a outra de usos temporários. Então, as de poita permanente é um outro projeto, é outra proposta, onde que ele vai guardar os barcos de pessoas que, como eu, tenho um barco que não quero deixar numa marina, quero deixar numa colônia de pesca. Isso é uma outra proposta. Nós vamos bater um papinho aqui sobre as poitas temporárias. Então, graças a Deus. Ô, Flávio, a pincelada aí que o Marcos deu aí para a gente aí foi muito bem interessante. Eu já no comando lá na Capitania do Portos com o comandante Sander, Alexander, com ele, antes do comandante Calixto agora, nós tínhamos já iniciado assim uma conversa sobre essa questão, sem saber desse assunto todo aí que o Marcos passou. Nós já tínhamos discutido a situação sobre essa questão das poitas, entendeu? Porque é aquela questão, o cara coloca uma poita, ele se titula já dono daquele espaço, então a supressão de espaços. Por exemplo, aí o comandante Calixto entrou, já iniciou essa questão lá no Yacht Clube do Rio de Janeiro. Não sei se alguém tem ciência disso, mas está sendo feito, sim, um trabalho lá em termos de regularização das amarras lá, das embarcações. E a gente que pesca nessas regiões, a gente observa muito as marinas crescendo muito, entendeu? De mar adentro. Então, você fica observando, a gente fica observando essa tomada de território, né? Yes. E a expansão de marras, por exemplo, aqui nós temos vários iate clubes aqui dentro da Baía de Guanabara, em Ceada de Niterói temos vários clubes, e com um número de embarcações realmente crescendo muito, e que se você imaginar, cada ano que passa, vários novos proprietários de embarcações, eles vão precisar, lógico, de espaço para colocar as suas embarcações, e a gente não sabe em que situação, como vai chegar a isso. Hoje nós temos um exemplo grande, a questão da canoagem. Uns 5 anos atrás, as nossas praias não tinha tanta canoa havaiana como tem agora. Aí eu fico conversando com o pessoal, olha só, a gente está navegando agora com, tipo assim, tem que ter um holofote na proa da embarcação, porque a todo tempo você está cruzando com embarcações na frente, entendeu? Então o pescador hoje ele tem que ter um cuidado muito grande na navegação, tanto do dia quanto à noite, porque são centenas e centenas de embarcações, né? Então, fugindo um pouco do assunto, mas é um problema também que a gente está lidando aqui, entendeu? Com um crescimento muito grande. Imagina
para frente, né? Quantos anos aí, daqui a 5 anos, como que vai estar todo esse litoral de tantas embarcações, tanto a parte da parte aí náutica aí, né? Como questão dos yacht club, como também de beira de praia, ocupação do litoral. Então é isso. Hoje cada um chega, pega o espaço e se titula dono daquilo ali. E não pode, está ficando uma bagunça, como o Marcos falou aí. Ou acerta isso aí, ou não sabe como, aonde que vai chegar, né? Isso se chama ordenamento náutico, Vilmar. É um projeto, um plano de ordenamento náutico, essa é a palavra que tem que ser usada, tá? Ordenamento náutico. Como o Marco comentou, a poita não é do dono, é do barco. Aí o dono toca o barco, que os barcos estão cada vez crescendo mais, você sabe muito bem, há 20, 30 anos atrás, quando você via uma embarcação de 30, 40 pés, todo mundo parava para olhar. Hoje virou uma embarcação assim, de pequeno para médio porte, vamos colocar, do jeito que as coisas estão. E até o ângulo de giro, aí envolve até a parte do ordenamento, parar em pier flutuante, para você otimiza o espaço, a segurança, onde você para um barco, você para até 15 barcos dentro de um pier flutuante adequado para aquele tipo de embarcação, para aquele local, enfim. Então, a palavra é fazer um plano de ordenamento náutico, inclusive para o pessoal que está com canoa havaiana, está com stand-up paddle, está com kite também, que aí ainda não tem muito, mas tem algumas áreas do litoral que tem bastante kites, pessoal com as pipas voando. Então, assim, tudo isso daí a gente tem que ordenar. Mas vamos deixar o Marcão falar aí, Ferrari, porque senão a gente vai acabar e ele não vai terminar, vamos fazer outra chamada. Não, mas tudo bem. Beleza. Aqui nós temos aqui a Praia do Pindar, na Ilha Bela, né? A posse total da área. E aí tá do crioulo doido, entendeu? A coisa tá brava mesmo. Mas vamos seguir. O objetivo dessa uso da poita temporária, porque nós temos a Marina Caiçara que podemos criar. Isso é uma outra proposta. Esse aqui é o da uso da poita temporária. Quer dizer, eu vou usar no meu fim de semana a poita de um caiçara. Fazendo uma rede de apoio para embarcações de esportes e recreio nacionais e estrangeiras que navegam pela costa brasileira. Essa é a ideia. Ser um ponto importante. Constituindo os yachts clube que utilizem áreas doadas, então elas passam a estabelecer isso como metas obrigatórias que as zonas, as ZS, né, as áreas de pescadores sejam respeitadas e para eles dado o direito de uso dessas poitas para atividade recreativa, certo? E que os clubes possam utilizar essas áreas. As marinas que desejam aderir ao projeto. Então, nós temos marinas que podem aderir ao projeto junto com as colônias de pescas. As marinas públicas, né, obrigatoriamente participar disso, marinas de colônia de pescadores, as marinas caiçaras, que é uma outra proposta. A Marina Caiçara é para guarda permanente de uma embarcação como a minha, né? Tirando a do pescador, mas pode guardar a minha, é uma outra proposta. A que nós estamos usando é as temporárias, em áreas de atrativos temporários, né? Então, como é onde nós vamos implantar? Eu vou passar rapidamente, né? Por exemplo, aqui é o saco da capela na Ilha Bela, está tomado. Isso aqui tem posse. Inclusive, eu já fui roubado aí por me recusar a pagar a posse, né, do uso de uma noite. Me roubaram o meu equipamento. Fui comer, quando voltei, não estava. Acabei de falar que não fica roubado, fui roubado aí uma vez. Mas hoje eu já gerenciei a situação. Aqui em Ubatuba, já está com uma ordenação para uma área de ancoragem. Inclusive, já existe uma associação particular. Mas alguns yacht clubes já estão tomando posse. Mas aqui a Marinha já ordenou a área, deixou até um canal navegável e está refazendo isso. Então, aqui é uma área permanente. Mas vamos para as implantações das temporárias. Colônia de pesca do litoral brasileiro e águas interiores. A nossa ideia é que a organização seria uma colônia de pesca, se não uma associação local. Então, nós vamos começando lá em Pelotas, né, Rio Grande do Sul, mapeando. Lá tem áreas, né, inclusive Pelotas é dentro ali da região da Lagoa dos Patos, tem áreas maravilhosas que a gente não tem onde parar porque não tem uma indicação, a não ser da carta náutica. Então, essa colônia poderia ser beneficiada
Porto Belo, né? Porto Belo hoje já está sendo tomado pelas pessoas de posse. Elas estão colocando poitas lá e deixando para o seu verão, e você chega lá, não tem onde ancorar a poita, você não confia, aí vem um cara fala que não pode usar aquela poita, e sendo que a poita não tem embarcação, então fica essa, né? Mas a enseada de Garopaba, né? Aqui é a enseada da Garopa, em Porto Belo. Lá no Paraná, nós temos toda a região da Bahia, né? Das áreas do canal do Viradouro, temos vários locais lá que as colônias de pesca poderiam implantar. Fora ali em Santa Catarina, né? No Rio São Francisco, ali na região do São Francisco, ali da Baía de Baipitonga, tem bastante área a serem implantadas, né? Nossa, tem muitos lugares lindos lá, inclusive o meu projeto desse verão é fazer um mapeamento lá. Aqui é o Guarujá Perequê, onde eu comecei a minha vida, né? Esse barquinho aqui, em 77, naveguei muito. E hoje é um lugar que pode ser utilizado, né? É uma colônia de pesca ativa. Então, nós temos na Ilha Grande vários lugares, né, que podem ser utilizados pelas colônias de pesca locais, e hoje está sendo tomado, né? Então, hoje está sendo muito tomado pelas poitas de pessoas de poder aquisitivo alto que estão deixando lá. E os pescadores estão perdendo essa área e nós as áreas de ancoragem, né? Então, ali na área do Banadal, Matariz, ali, a coisa não está fácil. Aqui a Vila Velha, no Espírito Santo, nós temos uma região muito bonita ao sul de Vitória, que daria para implantar. A gente chega ali, muitas vezes não tem, a gente ancora, está vindo de fora, não sabe nem onde parar, né? A gente com experiência, depois com os amigos, a gente já sabe. Mas nós temos lugares que a gente já não tem onde nem parar, e sendo que são lugares que estão aí à disposição. Eu estou passando muito rápido cada estado aí, né? Camamu, então, a Baía de Camamu tem N lugares de pescadores que hoje a gente podia parar, e tem lugares, inclusive, de difícil ancoragem ali. Então, lugares muito profundos, que para a gente ancoragem, então seria muito interessante. Então, tem muitos lugares. Aqui, vamos ver que eu pulei na Bahia, Sergipe, Maçadiço, é uma colônia de pesca muito organizada, ali no Rio São Francisco. Esse pessoal é muito organizado. Então, eles têm até atividades turísticas bem interessantes, é uma comunidade bem organizada, né? Lá em Alagoas, Piaçuabuço, isso aqui é outra comunidade dentro do Rio, ali ela é muito organizada, na região de Alagoas, onde a gente pode estar utilizando esse tipo de atividade. Pernambuco, Itamaracá, né? Nós temos um colega que tem uma marina ali no sul da ilha, ali no Canal do Sul, mas são áreas que é muito difícil a costa do Nordeste, Pernambuco, do norte da Bahia para cima, devido aos corais. Tivemos esse mês passado o colega que bateu lá nos corais, teve um problema de rede, foi para as pedras, quase perdeu a embarcação, né? Pior do que isso, quase perdeu a vida. Mas nós temos várias áreas que dá para implantar. Pitbull, na Paraíba, então, tem lugares maravilhosos ali dentro do Rio do Jacaré, ali, algumas regiões, e essa é uma outra colônia bem organizada que eu estive visitando, né? Pititinga, essa aqui é na Rio Grande do Norte, essa praia eu já tive, é o norte da cidade do Rio Grande do Norte, dá 3 horas de navegação, tem uma colônia de pesca super organizada ali, né? Mucuripe, lá no Ceará, ó, já existe uma organização para que a gente possa parar. Hoje é um grande problema o Ceará, nós temos um índice de assalto, aí eu volto quebrando as minhas palavras, mas eu não tive problema lá, mas Fortaleza é um dos maiores centros de assalto a veleiros da costa brasileira hoje, chegando a ter um veleiro sendo assaltado 2 vezes na mesma semana. A coisa está feia por lá, viu? Mas são lugares. Então, lá no Piauí, né, na Ilha Grande, você entra ali na foz do rio ali, do Delta, do Parnaíba, é muito legal, né? Os Lençóis Maranhenses, tivemos agora barco lá, afundando por erro de navegação, não saber onde parar. Então, as comunidades estão preparadas para receber, inclusive, na região dos Lençóis, e na parte de restaurante, de atrativos turísticos, né? Estão muito bem preparados. A Ilha do Marajó é uma das paradas nossas, quando a gente está indo para Belém,
A gente para ali, tem uma região, uma cidade que nos acolhe ali, são super receptivos, né? E dá para se organizar, pontos de parada. Isso eu estou fazendo alguns pontos de cada estado, né? Em Santana, no Amapá, né? Que é o nosso último estado costeiro, né? Antes de você ir. Hoje a gente sai, por exemplo, de Fortaleza para o Caribe e não para. Ou para em Lençóis e segue a vida. Não dá para entrar em Belém. E nós não paramos na região do Amapá, né? E tem essa comunidade pesqueira bem na entrada do rio Oiapoque ali. Então, né? Bem, e fora as N lugares que cada um conhece da sua região, né? Que pode ser implantado. O que é importante, que seja com uma zona de pesca, né? E que tenha uma associação organizada junto com as secretarias de turismo e meio ambiente, as atividades, os representantes políticos, né? Guardião das leis, né? Nós temos que implantar banheiros, isso é uma demanda do navegador, das pessoas, né? Elas chegam, querem tomar um banho, nem que seja de água gelada, e sentar numa privadinha que não balança, né? As poitas, que é o nosso foco, né? Os taxiboats, né? Que pode ser simples. Eu uso os taxiboats de Maceió até hoje, indiquei para um colega, são barcos a remos, eles se separam do nosso lado, eles não estão organizados, eles fazem os taxiboats. É ali do lado do porto, a gente usa muito aquela ancoradora, inclusive agora está parando um colega meu lá, indiquei um barqueiro para a gente. Então, o serviço taxiboat que a gente precisa, né? Restaurantes locais, nós fizemos ali atrás da Ilha Bela, entregamos uma casa para uma comunidade caiçara, e dentro do projetinho que nós entregamos, né? Um grupo de velejadores, isso foi antes da pandemia, nós entregamos com um puxadinho para colocar mesa para servir comida e peixes. E a cozinha foi montada da casa dela, para esse serviço. Então, é na Praia da Figueira, ali, você chega ali no Saco Sombrio, do lado direito, tem lá essa casinha montada, é um protótipo de serviço. Hoje tem um banheiro lá e tem a senhora lá, são 2 famílias, serve refeição para os velejadores que chegam. Só não tem poita, né? E precisamos de vigias, né? Não precisa ficar 24 horas, mas sabendo que tem a comunidade cuidando dos barcos, claro que a gente dorme muito mais tranquilo, né? E os guias turísticos. Hoje é uma legislação federal que as empresas de turismo não podem, tem que utilizar os guias turísticos se eles forem formados. Então, se tem uma licencinha, um treinamento da Embratur, você cria o guia local e só eles podem fazer turismo. Pode parar uma CVC lá, um navio, mas só eles, né? É um projeto que existe de guias turísticos locais. Isso é lei, inclusive. É uma lei. Então, hoje eu não posso parar teoricamente, com o meu barco de pesca aí em Niterói e fazer turismo de pesca, porque eu não sou um guia. Esse meu barco é de turismo. A legislação obriga que o guia seja regional. Não tendo, eu posso fazer essa atividade. Então, as leis muitas vezes nos prejudicam, mas outras vezes elas nos protegem, né? Então, tem que entender isso. Como implantar? Eu estou indo um pouquinho mais rápido. Colônia de pesca, como nós já falamos, é o foco, né? Se não tendo as colônias, as associações. Porque quando alguns criam cooperativa, o problema da cooperativa é que a cooperativa ela é muito fiscalizada pelo sistema federal por legislação e, ao mesmo tempo, começa a criar feudos. As associações não, elas nascem e morrem conforme a demanda. Então, se você começa como uma associação, cria-se o presidente, 2 vezes de direito a voto, vai ficando, não deu certo, ela desfaz sem muito problema. Evoluiu, cria-se cooperativas, né? Aí vai para o sistema cooperativo tem uma legislação federal específica que nos traz muitas vantagens. E hoje as principais vantagens é o cara poder criar uma MEI, né? E poder ter uma aposentadoria, poder ter um seguro, né? Então, tem um seguro acidente, as mulheres têm um seguro de maternidade. Então, quer dizer, tem muitas coisas que isso vai trazer de benefício, né? Nós criando essas estruturas. Os cursos, nós temos o Senai, Santos propôs a isso, dá curso de motores diesel. Hoje nós temos empresa, a Nautispec, que dá curso de manutenção de fibra, higienização, polimento, higienização de embarcação. Pô,
Eu paro um barco nos Estados Unidos, eles cobram $150 para fazer uma limpeza no barco. Então, depois de uma viagem de 40 dias, você paga $100 aí, vamos fazer. E hoje, quem não pode... Né, que nem a gente para lá na Bahia, em Cabralha, lá nós temos um pescador local que nos leva diesel, limpa o barco, leva água, ajuda nós a ancorarmos, né? A gente paga entrada e saída da barra, paga... Quer dizer, tem um movimento econômico nas temporadas. Então, hoje tem muito recurso. E as pessoas que estão viajando, saindo com seus barcos, não se recusam a isso. Então, hoje nós temos o Senai, que dá curso de motor de popa, motor de diesel, nós temos uma empresa que dá manutenção de embarcação, o Sebrae com a área administrativa, né, muito legal. Então, tem várias coisas, manipulação de alimento, né, nós temos um curso pela internet da Anvisa, eu tenho uma outra formação, eu sou autorizado a dar esses cursos, né, são cursos gratuitos, com um diploma do Ministério, da Anvisa, cara, é coisa assim muito legal. Tá aí, o curso está na internet, é de graça, é só ter uma pessoa habilitada para dar o curso, que pode ser da comunidade. Né? O curso de guia turismo pela Embratur, eu acabei de fazer um excelente curso, né? Eu fiz um curso excelente, só que era para quem tinha curso de segurança e curso de manutenção. Quantos barcos não chegam quebrados? Né? Bem, por que implantar? Novas opções de renda familiar, legalização de atividades, recolhimentos de impostos, profissionalização das pessoas, atrativo, segurança para o navegador, né? Conservação ambiental, quebra de cobrança ilegal para pernoite com barcos em nosso litoral. Isso é um absurdo. É uma invasão de renda, estão ocupando o lugar de uma comunidade. Sabe? Então, o cara chega no verão lá, aconteceu no sul da Bahia, um cara saiu de Ilhabela e montou lá uma estrutura e foi competir com o cara local. Não tem como competir com o cara desse. Ele chega com dinheiro, com embarcação, com formação, com os amigos, foi tudo para ele. Eu falei, cara, o cara ficou o ano todo aqui roendo osso e você vem no filé mignon, cara. E nós recusamos, fizemos um movimento de não utilizar o serviço dele, porque é uma concorrência desleal. Então, esse aqui acho que é o foco da coisa, né? Mas o que é mais importante na nossa filosofia, né, que eu sou extensionista, trabalhei já no Brasil todo, desde o interior afora, nunca deu peixe, mas sim deu uma vara e ensina a pescar. Aí eu acho que hoje o pescador, né, e com os seus direitos sociais, etc., deixou de ser aquele coitadinho. Ele é um cara que só precisa ser ordenado, né? E nós precisamos dessa comunidade. Nós, esporte e recreio, precisamos deles. Nós precisamos dormir tranquilo, ter um lugar para dormir, um lugar para comer, um lugar que a gente saia da marina, ali de Bertioga, navegue 5 milhas, que é uma aventura para muitas pessoas, e vai dormir numa colônia de pesca tranquilo, vai ser bem recebido, você entendeu? A ideia é essa, o escopo da ideia é essa. Estou falando muito rápido, por causa dos horários, etc., mas a ideia é mais ou menos por aí. É isso que eu tinha que apresentar, e a ideia é agora deixar para vocês fazer perguntas, discutir o tema, né? E a gente está à disposição. Não, eu queria te falar, nós fizemos um projeto com a Petrobras aqui em 2004, nós treinamos todos os pescadores do Canais de Santos, ganharam coletes, tiveram curso de sobrevivência, de queda no rio, e ainda ganharam um rádio portátil, cada um VHF, um portatinho de mão. E eles tiveram... Eu trouxe um projeto aí de Santa Catarina para cá, que ele acabou não evoluindo, mas ganharam os radinhos. Todos os pescadores ganharam um radinho VHF, todos do curso. Cada barco levou. Ganharam um kit de óleo para limpeza de óleo, etc. Foi um curso muito legal feito com a Petrobras aqui, devido àquele acidente da Baía da Guanabara. Mas nós tínhamos um projeto que veio de Santa Catarina, que é o rádio 24 horas de pesca. Então, cada família ficava com rádio no alcance de 25 milhas e tinha um plantão lá de 2 horas. Cada 2 horas a família mudou. Ninguém ficava sem rádio em Santa Catarina, embarcações de pesca, inclusive eu, quando eu passei com o veleiro, que eu conheci o projeto. Eu vi eles falando. Falei, o que está acontecendo? Não, esse é o projeto que a gente fica monitorando os barcos. Se quiser, é só ficar aí no canal 16. Quer dizer, as ideias existem, as atividades existem, entendeu? Os financiamentos estão por aí. Tem projetos que voltaram de Santos por falta de projeto. Tem dinheiro que voltou por falta de projeto.
A Petrobras, eu estou te falando, o projeto nós fizemos em 2004, aqui eles deram colete, equipamento de combate a óleo e um rádio portátil de VHF para cada um. Um radinho Motorolinha lá, todo mundo tinha. Demos o curso de rádio, demos a licença de rádio para eles, pessoas analfabetas, passaram por método de fala, no uso do rádio, não tiraram a sua licença, mas a autorização de uso do rádio, como rádio comunitário. E assim foi, as coisas podem acontecer. E nós temos que, claro, usar os políticos, não os politiqueiros, né? Nós temos pessoas boas no sistema, né? Temos pessoas, eu não sou político, mas eu conheço políticos que nos ajudaram muito. E tirar os politiqueiros, oportunistas de plantão, né? Que tem em todas as profissões, e inclusive nas organizações mais simples do mundo. Oi, eu posso lhe garantir que hoje a Embratur e a Marinha estão esperando os projetos. Eles não têm resistência. Agora, é claro, eu, Marco, estou aqui em Santo André, amanhã eu vou para Paraty, até nos organizar, mas as pessoas estão organizadas. O que quem está lá no fórum, o Mário participa, você participa do fórum estadual, né? Nossos fóruns, eles estão se mexendo. Hoje, uma das nossas colegas, Bianca, que é uma médica veterinária, está como secretária de turismo hoje em Caraguá, está fazendo um baita trabalho. Eu não quero até ser injusto com ninguém, mas ela estou citando como exemplo. Pessoas estão fazendo. E nós estamos à disposição. E está tudo para ser feito. Por exemplo, a canoagem. É proibido canoagem noturna. É proibido. É lei. Não pode. E ele tem que ter uma habilitação esportiva. Já foi regulamentada dos jet ski, saiu a regulamentação agora. Já existe a regulamentação. Está sendo aplicada já em São Paulo, os pilotos. Então, aqui em Santos, Canoas, já estão. Está tendo problema aí no Rio com os stand-up, que os ventos estão levando, está dando aquele rolo todo aí, né? Então, mas já existe regulamentação. Não, já está tudo regulamentado. A questão é que nós não somos policiais. Nós tivemos aqui em Santos um problema de assalto na década de 2000 a 2006, nós tivemos muito assalto, inclusive com morte de pescadores. Roubavam, botavam na câmara de frio. Nós nos mobilizamos, conseguimos botar a polícia militar dentro do mar, que era proibido. Provamos que o Estado pode atuar até 5 milhas da costa, e em profundidade até 25 metros de profundidade. E é claro que mediante convênio. E hoje nós temos as guardas municipais ambientais. Já está acontecendo isso. E conseguimos diminuir o número de assaltos aqui em Santos. Os veleiros chegavam, os caras embarcavam e assaltavam a gente, cara. Até que mataram um pescador, a coisa mudou. Entendeu? E aí hoje nós está organizada a coisa aqui. Então você está muitas vezes pescando lá, para um barco de IBAMA, pede a licença, ninguém chia, pede os documentos, pergunta se está tudo bem e vai embora. E lá em Santos acontece. O pescador que está na varinha lá, não se importa de parar o barco de IBAMA, que eu, como barqueiro, falo, cara, eles vêm ver se está tudo bem. Então, eles vão querer pegar as tuas licenças. E não embarca ninguém sem licença de pesca. Ninguém. Não sai, porque sabe que nós vamos ser abordados, ou pelo bombeiro, ou pela polícia ambiental. E está tudo bem. É isso aí. Boa noite, pessoal. Obrigado, Ramiro. Obrigado por me convidar, né? Sim, eu vi a apresentação aí do Marcos aí, realmente muito boa, né? Eu sou aqui do bairro João Paulo, né? Antigo vizinho do bairro Saco Grande, e sou da Associação de Pescadores do bairro João Paulo e Saco Grande, né? Realmente tem as duas associações que trabalham, os dois bairros trabalham juntos. A nossa associação existe já desde 2001, né? Estamos aqui desde 2001 trabalhando. Eu acho que a associação aqui, nossa, hoje aqui é a associação, se não é uma das mais organizadas aqui da ilha, de Florianópolis, né? E o nosso bairro aqui é a segunda maior colônia de pescadores artesanais da ilha também. Muito pouca gente até sabe que não sabem disso, né? Porque não sabe nem que o João Paulo tem praia, muito menos que é a segunda maior colônia da ilha, né? Por isso que a gente criou a festa do pescador artesanal aqui, que é uma festa que a gente está fazendo. Esse ano vai ser a nossa 4ª edição da festa, que vai ser agora dia 29 e dia 30 de novembro, né? Convidar até os amigos aí para comparecerem aqui na nossa festa. É uma festa de comunidade, né? E nós conseguimos, com a prefeitura, né,
o trapiche, né? Aqui hoje o nosso bairro aqui tem um trapiche de 220 metros, né, de comprimento, todo de concreto. Ele suporta caminhões, né, para ir lá na ponta do trapiche pegar a nossa mercadoria, nosso peixe, né, nosso pescado. E junto com o trapiche também, agora a gente conseguiu também um entreposto, onde a gente vai montar a primeira cooperativa de pescadores aqui de Florianópolis, né, que a gente não tem uma cooperativa aqui exclusivamente para pescadores, né. Porque a gente pesca bastante, a gente pesca muito, sabe? A gente pesca bastante mesmo. E, infelizmente, acaba indo para a mão do atravessador. Agora, com esse recurso agora, vai dar uma transformação total aqui na nossa comunidade, né? E eu achei muito interessante essa ideia, justamente quando a gente está com esse crescimento agora aí, desse apoio tá legal, né? Que é uma ideia realmente, pelo que eu entendi, ter poitas regularizadas, catalogadas, né? Para estar dando suporte, né, para navegantes. Acho que essa é a ideia, né, resumindo assim, né? Claro, com tudo que possa fornecer de conforto para esse pessoal que vai vir, né, no local. Foi isso que eu entendi, né? Eu acho que a ideia é ótima, né? Nós aqui que estamos nessa fase de crescimento agora, acho importante, acho legal para a nossa comunidade aqui, mas só que a gente vai se esbarrar com um problema que eu já tenho conversado com o Ramires outra vez, que a nossa baía aqui ela é uma baía rasa, né? A nossa pesca dentro da Baía Norte e Baía Sul. A Baía Sul ela é um pouco mais funda, mais profunda, mas a Baía Norte, mesmo a nossa aqui, ela é muito rasa. E a gente tem muito problema com acidente com a nossa rede de pesca, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, antes de trazer essa ideia para cá, que eu acho que é uma ideia ótima, né? Dá para a gente trabalhar isso aí. Eu acho que a nossa comunidade aqui, como a segunda maior colônia de pescadores e do mar de dentro, né? Acho que a ideia é ótima, dá para fazer um trabalho bem legal. Mas a gente tem que já pensar uma forma, se realmente a gente conseguir trabalhar junto mesmo, de evitar esse impacto de rede. Né? Porque como aqui a nossa pesca aqui é rede, é pesca de casseio, a rede vão ficar parada, a gente vai sair, vai botar com o dedo de maré, vai sair caminhando, né? Então, acho que uma dificuldade hoje dos pescadores aceitarem é mais por conta disso. Né? Até a gente tem um projeto, tudo aí junto já, que já estamos trabalhando com engenheiros navais até, que é tipo uma antena, sabe essas antenas que tem em moto de bicicleta para proteger o pescoço, né, não cortar o pescoço? Uma anteninha dessa embaixo, que a nossa rede aqui, elas são tudo fraca de cortiça, né, que é porque se bota muito cortiça, você precisa de mais fundo. E a gente precisa que a rede caminhe em pé direitinho, então qualquer coisinha, bota para baixo. Então, a gente está vendo um projeto, porque esse tipo de antena, a embarcação não vai perder aderência, né, velocidade, porque tem proteção de hélice, né, que tem aquela ferragem, mas que dali atrapalha, né, o desempenho da embarcação, gasta mais combustível, né, então acaba atrapalhando as embarcações também. Então a gente está vendo um jeito agora, justamente, já estamos trabalhando para isso. Sexta-feira agora, o Espiridão Amin, o senador, esteve aqui na nossa comunidade, né, ele fez uma emenda de R$400 mil aqui para o nosso entreposto, para a gente comprar de equipamentos para o nosso entreposto, ele gostou também da ideia, né, então a gente está trabalhando para conseguir esse apretexto ainda, que a gente não quer que seja obrigatório, né? Não, ninguém que obrigue as embarcações, que todos que navegam, não. A gente quer uma opção. Quer navegar, uma embarcação que possa encaixar, as embarcações, a maioria ficam puxadas, né? Essas lanchas de passeio ficam puxadas, então, tá lá, hoje eu vou navegar dentro do mar de dentro aqui, vou passear aqui dentro. Vou lá, coloca aqui o equipamentozinho, coloca ali embaixo ali, protege a rede, né? Eu acho que vai dar certo. A gente está bastante focado nessa ideia agora, né? E essa ideia de vocês aí, eu acho que vem bem a calhar mesmo para a nossa comunidade aqui. Nossa praia aqui está para ter melhorias, né? Está para ter engordamento de faixa de areia. Então, poxa, eu acho que dá para a gente fazer um trabalho bem legal com vocês, né? Então é isso aí. O pôr do sol nosso aqui é lindo, né? Nossa comunidade aqui é linda, né? E a gente precisa desse apoio mesmo, desse projeto de vocês aí junto com nós aqui. Eu achei bastante interessante, né? Vou levar isso aqui para a nossa turma, para a nossa diretoria, para os nossos pescadores aqui, né? Mas é isso aí, trabalhar para fazer acontecer, né? Acho que a ideia é boa, né? Todo mundo insistir mesmo dá certo, né? A ideia é boa. É ótimo. Não, assim, acrescentar nada. Eu acho que, na verdade, queria acrescentar muitas coisas, mas é que a gente não vai ter tempo. É que a coisa é muito específica para cada lado. A gente tem, por exemplo, a especificidade de Santa Catarina, né?
inclusive, como o Silvani comentou, e você também, do Espiradião Amin, que abriu, inclusive, a frente parlamentar da indústria náutica, não só da economia azul, mas da indústria náutica, e a importância que tem na formação, qualificação de mão de obra, não só para o pescado, mas inclusive para a marina, para marinheiro, para o serviço de marinharia, enfim. Esse assunto é muito vasto, não dá para a gente discutir muita coisa em uma hora, é uma coisa que a gente trabalha há muito tempo aqui, tentando juntar as pontas, né? Cada um tem um conhecimento. Vilmar tem um conhecimento muito grande aí, principalmente ali na Baía de Guanabara, o Silvani na Baía de Babitonga, aí na região aí também indo para baixo, né, para Santa Catarina, enfim. E cada região tem sua especificidade, tem a sua característica local, né, e cada governo também entende de uma forma diferente do outro. Santa Catarina, hoje, é o polo industrial de indústria de barco de esporte e recreio e também de algumas embarcações de pesca. Por quê? Porque tem um investimento, tem benefício de impostos por parte do governo já de algum tempo. Vocês conhecem o Mané Ferrari também, que faz da Catimara aí. Muita dessa coisa aconteceu por conta dele. O trabalho que a gente faz no Fórum Náutico, a Associação Náutica da Bahia, que está tendo até um evento hoje lá, um boat show. Eu não sou muito de boat show, que vai ficar mostrando só coisa de milionário. Eu até gostaria de ser, mas não sou. Mas, assim, a importância, o excelente trabalho lá que o Santiago está fazendo lá na Associação Náutica da Bahia, fomentando o turismo, fomentando a pesca, as infraestruturas, né, que a gente começou com o Vilmar falando disso ali, na região dele. Então, assim, tem muita vontade política. O problema aqui no Brasil, que eu vejo pessoalmente, é que a gente tem muito plano de governo e não tem plano de Estado. Então, vem um governo, entra, faz investimento, se ele ainda está ou é reeleito, a coisa continua. Se ele sai, o cara que entra, ele desfaz, abandona, e assim, isso a gente sente muito, né? Uma falta de política de Estado para a economia azul, né? Que envolve não só o turismo, envolve a pesca, envolve a indústria náutica como um todo. Então, assim, são assuntos assim pertinentes e que a gente tem que estar em cima. Mas é isso, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, aí, o convite do Flávio aí para estar junto com vocês aqui. Eu tenho o prazer de conhecer o Vilmar, Silvani, a Andréia, que eu acho que ela saiu aí, porque ela também estava com jeito de tá saindo ali para a faina dela lá, o Luiz Carlos, e eu estou à disposição aqui de você para onde eu puder ajudar. Eu sou biólogo, oceanógrafo, comecei a velejar com 6 anos de idade, tenho 66 anos, tem uma empresa que atua na área de projeto, equipamento, licenciamento ambiental e regularização de estruturas náuticas, não só marina, mas também já colaborei com algumas colônias de pesca também, de alguma forma para regularizar a poita. A gente pega um exemplo de poita, Croácia, por exemplo, você não joga ferro em qualquer lugar, você tem uma poita para turismo, inclusive. A poita está ali, você sabe, você vai lá, ela é toda cartografada, aquela poita é para aquele barco, daquele porte, com aquele deslocamento, com aquela característica. E tem um patrulhamento. Se a patrulha passar e ver que aquele barco está numa poita não equacionada para ele, simplesmente ele é forçado a tirar e, eventualmente, até pagar uma multa, né? Então, assim, a parte também do ordenamento náutico, que a gente tem que olhar também para o pessoal de marinicultura, aquicultura, que também é uma fonte interessante de renda para esse pessoal aí, criar áreas específicas para isso. Hoje, a coisa está começando a melhorar. Santa Catarina era um horror, você não conseguia navegar em qualquer canto ali, Florianópolis, na parte da ilha, que volta e meia se trombava com os longline, ou também com a parte de marinicultura, que não era cartografada. Ali o Vilmar conhece bem ali, que bem do lado de onde ele está, na comunidade que ele vive, ele sabe, porque ali tem uma aquicultura muito grande, acho que ainda tem, né, porque era bem grande, e a quantidade de pessoa que depende dessa atividade. Só que ali, para navegar, já não dá mais, e é uma área abrigada.
né, que de repente poderia fazer uma estrutura adequada para o pessoal de pesca, mas ali é tanta rede, é tanta linha que tem ali, que é complicado. Isso também tem que estar cartografado, tem que estar tudo regularizado, assim como as poitas. Mas é isso. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade aí. O Flávio Ramírez, ele tem meus contatos. Onde eu puder colaborar com vocês aí, conta comigo. Sim, é muito interessante tudo que a gente conversou aqui. E eu acredito que as comunidades pesqueiras devem abraçar esse projeto, porque é uma coisa que vai vir a somar, né, na questão da renda também das comunidades, das associações, das colônias, né? E para as comunidades também em si, que tem ali o setor gastronomia, né? Hoje aqui, Niterói, Jurujuba, por exemplo, hoje nós colocamos, não só aqui é uma área de interesse social, entendeu? E pesqueiro, mas também é uma área agora de gastronômica, né? Então, nós colocamos assim, então, como área social, turística e gastronômica. E agora você tem a questão do apoio aí das poitas, né? Para você receber os companheiros que vêm de viagem e tá ali num porto seguro, com as suas amarras seguras também, que ele coisas dentro dos padrões para quando ele tem a segurança, né? Tanto no mar como em terra, isso aí vai cair de bom agrado aí para as comunidades pesqueiras, né? Hoje nós temos a FAPESCA, que é a Federação de Estado, né? E nós temos a CONFAPESCA, que é a Confederação Nacional. Hoje nós temos um projeto de lei 4.414, que está tramitando em Brasília, está indo para o Senado. Essa lei ela vai ser o Fundo de Amparo ao Pescador. Então, só estou colocando isso aí para os irmãos saberem as atitudes que nós temos tomado em relação à pesca nacional. É um fundo nacional que vai desenvolver a pesca dentro do Brasil, né? Então, os recursos desse fundo vai vir de diversas fontes, entendeu? E nós estamos aí nesse trabalho desde 2016. Então, agora já está praticamente chegando no Senado, com toda a aprovação aí da Câmara Federal e já com uma menção aí já para chegar ao presidente e ser sancionado e virar lei e a gente ter uma conta, né, da pesca para poder receber os recursos de todas essas questões ambientais, entendeu? E petrolífica que tem pelo Brasil afora. Então, eu acredito que é importante que os irmãos saibam que isso está acontecendo, entendeu? E a questão da gente estar andando junto aí, o Mário colocou bem aí, né, a questão do apoio para a gente, e a gente está aí fazendo um trabalho bom nessa questão, né, do turismo em nossas comunidades. Nós temos aí todo o Brasil, nós já temos 10 federações, né, de estado, então nós já conhecemos bastante companheiros aí de associações e colônias por esse Brasil afora aí, né? A ideia nossa é o ano que vem alcançar quase que a totalidade de estados com as nossas federações, as FAPESCA de estado, né? Então nós estamos caminhando para isso. E que de forma que a gente estando com fundo na mão e nós estamos aí com uma fundação, o Instituto de Pesca Nacional, que nós também estamos tramitando uma fundação de Instituto de Pesca Nacional, né? Então, nós estamos caminhando, tá bom, meus amigos? Então, então, agradecer também a participação. Eu estou aqui na Baía de Guanabara também, junto com o Vilmar, né? Eu tenho um relacionamento bem estreito com a colônia Z10, tive uns trabalhos lá também. Acho que na Ilha do Governador é um local caiçara e que também poderia estar recebendo o projeto da poita caiçara perfeitamente. A navegabilidade dentro da Baía de Guanabara ela é comprometida pelo fundeadouro do offshore, a pesca, inclusive. Aí o Vilmar botou aqui muito bem colocado a questão das zonas de exclusão pesqueira, e toda essa movimentação faz com que
a capacidade da pesca artesanal ela fique reduzida, né? E é isso. Eu também tenho uma área de interesse aqui no Rio de Janeiro, que essa questão da Poita Caiçara atende perfeitamente. Fica ali próximo efetivamente ali na Praça Marechal Âncora. Já foi um fundeador ali e eu acho que vai caber bem direitinho ali. E também contem comigo aqui no Rio de Janeiro. Eu faço assessoria jurídica do Flávio, né, da CTM, e sou mergulhador. Enfim, a gente está na disponibilidade. Flávio também tem meu contato e acionando cooperativamente a gente trabalha junto. Beleza. Bem, eu acho que é isso. Primeiro, agradecer aí o convite aí que foi feito, né? Dizer que da minha formação também sou médico veterinário, trabalhei na área de pesca em Natal, lá com atum, lagosta, tudo. Eita, área boa. Eu tenho... É o que eu falei, a minha raiz de navegador nasceu com Caiçara, né? Com Genivaldo. Eu sou de Santos. Que era o asturiano, aí, Santa Catarina. Sou Caiçara do Canal 3, pô. Então. Eu era do Canal 5, eu rodava pelo 5. Beleza, e eu agradeço aí, estou à disposição. Meu veleiro está por aí, andando pelo Brasil. Começa uma nova viagem em janeiro aí. Como é o nome do veleiro? Vamos passar por aí. Vou mandar essa apresentação. Vai ficar à disposição de vocês. Usem como quiser. E estamos sempre à disposição. Tá? O Marião, nosso companheirão aí, eu e ele estamos aí junto aí, sempre trocando as ideias e estamos juntos aí. Se passar aqui no Rio, esse veleiro dele aí, mas tá bem. Pegamos umas calmarias, né, Marião? E é isso aí. E estamos aí. Eu vou estar à disposição de vocês, tá? Na área da pesca, na área de que a gente puder ajudar. E eu agradeço a atenção aí. Estamos juntos aí com a cooperativa. Então, é isso que a gente está tentando com esse grupo que a gente, por exemplo, eu já organizei ele em sentido de associação para a gente ter um grupo de barqueiros da comunidade, para atender só o turismo. Então, está em trâmite na questão de legalização dessa associação, para que a gente possa estar acertando essa questão toda das embarcações, as condições das embarcações, a questão de segurança, a questão deles estarem também fazendo os cursos de ESEP, né, transporte de carga e passageiro, estão se profissionalizando na área que eles largaram a parte da pesca, né, de trapeço, dos apetrechos, e sim, só se dedicaram agora, estão só se dedicando à questão do turismo de direito de fato. Então, é um ponto, né? Então, como você falou, da descaracterização da comunidade caiçara para a questão offshore, para a questão de turismo, essas coisas todas. Eu acho muito importante essa questão, esse assunto que você colocou, porque a gente não pode perder essa caracterização, entendeu? Mas nós temos aqui uma diversidade muito grande, que é a questão da maricultura. Nós temos mais de 100 famílias diretas ligadas à maricultura, que isso é o plantio, né? E nós temos indiretamente outras dezenas de pessoas. Nós temos a questão das traineiras, que ainda nós temos o Jurujuba dentro do estado do Rio de Janeiro. Dentro da Baía de Guanabara, a Jurujuba é uma das comunidades que permanece com a pesca tradicional, entendeu? Porque os outros, por exemplo, Caju, Gradim, Ilha da Conceição, já descaracterizou, já não tem mais embarcações de traineira, de pesca, entendeu? Então, o Jurujuba, ela se está na ponta, na vanguarda aí, como uma ainda que conseguiu ainda ficar sustentando essa questão. Nós temos as embarcações menores, porte, em toda a Baía de Guanabara, a pesca artesanal, né? Mas embarcações de rede, de malha, e, enfim, mas que se sustentou foi Jurujuba, ainda com a permanência das traineiras, e que está também uma discussão para frente nossa aí, que está muito difícil, entendeu? De estar continuando, porque muitas leis, muitas áreas de exclusão sendo criada e muito conflito entre o IBAMA e o INEA e a Polícia Federal e
agora vem guarda municipal, que também tira fotos e já encaminha o pedido para a Marinha ir para apreender a embarcação. Então está um cerco assim em cima do pescador de tal forma que o pescador ele está saindo de casa para trabalhar com medo se vai voltar para casa, entendeu? Se não vai ser preso, que nem tem tido vários processos em cima de pescadores de levar a rede apreendida para o galpão, perda do material, barco lacrado na boia, sem poder sair para pescar, entendeu? Por várias situações que estão acontecendo aí no mar, entendeu?